Se houvesse um inferno na Terra, este era o lugar. O herói de cabelos loiros ensanguentado segurava o corpo sem vida de seu camarada chamado Kiri em seus braços. Numerosas flechas estavam cravadas em suas costas, fragmentos de frases escapavam de seus lábios. Isso é tudo o que posso fazer. Recupere-se, por favor, Kiri. Erga sua espada mais uma vez, implorava Birin. Mas tudo o que Kiri conseguia dizer era continue e desabou no chão. Não, Kiri, não, sussurrou Birin e lágrimas de sangue escorreram por suas bochechas. Arrancando a espada das mãos sem vida de Sir, ele gritou com raiva, e seu grito ecoou por todo o campo de batalha, que estava generosamente encharcado de sangue. Kios é uma terra feita por dragões e homens. Eles nos pediram os tesouros de nosso estado, Secreia, nosso maior tesouro, o eixo do tempo. Ben apertou firmemente sua espada e avançou cortando todos em seu caminho. Na frente dele havia uma multidão de guerreiros inimigos, a pé e a cavalo, sua lâmina não conhecia misericórdia, perfurava facilmente o peito junto com a armadura do inimigo mais próximo, outro perfurou seu pescoço com sua espada, atingindo onde estava em pé. À frente, um mago em um manto branco com um capuz sobre a cabeça estava lendo feitiços em suas mãos, um orbe mágico brilhava com uma luz azul. Recusamos o pedido de Cyrus, o pedido de um brilho azul brilhante fluía de suas mãos, um som estalado foi ouvido, faíscas deslumbrantes voavam de seus lados e ele abruptamente avançava em direção ao nosso herói e o viu, mas era tarde demais. Ele teve tempo apenas para pular para o lado e um raio frio e brilhante desceu pelo seu braço. Birin viu sua mão cair no chão junto com a espada dele e uma dor lancinante perfurou seu corpo. A falha em honrar o pedido de Kios foi o começo da última guerra da minha pátria. Esquecendo a dor física, Baren, que havia perdido o braço, continuou avançando, esmagando todos os inimigos em seu caminho. A espada em sua mão saudável continuou cortando seus inimigos, e o mago que o havia ferido foi derrotado por um golpe poderoso. Não havia medo ou fadiga em seu rosto vermelho de sangue, e não havia medo em seus olhos violeta que brilhavam de forma sobrenatural. Havia apenas raiva, desprezo e desafio. Eu sou Baren Srisha, rei de Srisha. Eu defendo meu país. Padrões mágicos rodopiavam no ar, dançando em círculos e ganhando velocidade. Então, uma voz ressoou, só resta um homem pela glória de Kios. Um poderoso jato de chamas irrompeu do pictograma flamejante e avançou em direção ao rei de Srisha. Eu sei que é tarde demais, pensou Baren, sinto que estou à beira da morte, mas não vou parar. Não posso deixar algo assim deter meu progresso. A coluna de fogo avançou com grande força em sua direção, e Baren a encontrou com um golpe de sua espada, cortando através da parede de fogo enquanto gritava, eu sou a lâmina de Srisha. Refletindo este golpe, o rei de Srisha olhou ao redor. Colunas de fogo e fumaça se erguiam para o céu, e cinzas das fogueiras caíam no chão. Na neblina, ele avistou um grupo se aproximando. Eram o esquadrão mágico de Kios Vomp, com os rostos cobertos por máscaras, e o responsável por tudo, o rei louco de Kios, estava entre eles. O rosto de Baren se contorceu em uma careta de raiva. Ele só tinha um pensamento em mente, ele transformou minha terra natal em um inferno. Um homem de cabelos compridos saiu do esquadrão para encontrá-lo. Fico feliz em conhecê-lo. Sou o Khan, comandante do Arson. E você, quem é? Baren avançou com sua espada em punho e disse, eu esqueci de tudo. Sou apenas uma lâmina a serviço do rei. Ele avançou em direção ao seu oponente o mais rápido que pôde, um sorriso satisfeito aparecendo sob seus olhos. A máscara do comandante Khan, vou lembrar, ele disse com um aceno de mão e fragmentos de gelo giravam acima dele. Rei Sia direcionou 2 poderosos jatos de gelo para o Birin que se aproximava. A espada caiu da mão do Birin ferido pelo impacto da tremenda força. Ele caiu, mas ainda tentava alcançar seus inimigos odiados, mas sua força estava falhando naquele momento. Eu o vi, memórias do passado passaram pela minha mente, da minha vida de ira, e a última foi a queda da minha amada pátria e naquele momento a luz se apagou. O sol brilhava lá fora pela janela, as árvores estavam agradavelmente verdes. É hora de você acordar, príncipe. Você teve sonhos agradáveis? Perguntou uma linda garota de olhos azuis segurando um sino. Você precisa se apressar, príncipe. PLCH acabou de sair, disse a garota. O homem adormecido se levantou abruptamente. O quê? Exclamou o homem desperto. Meu braço foi cortado, sussurrou. Desculpe, Alteza, por que você está dizendo coisas tão terríveis? Ele teve o braço inteiro cortado, estava tendo um pesadelo, disse a empregada, assustada e surpresa. Ah!
gritou o homem que acordou, segurando a cabeça com as mãos. Alteza, está tudo bem? Uma empregada de olhos azuis gritou. Esse nome pertence a um homem que eu odeio até o âmago. Uma mão decepada reapareceu. Servos que nunca vi, memórias alienígenas enchendo minha cabeça. Quem sou eu? Perguntou um servo desentendido. Você é Callan Henkius, respondeu a garota com voz trêmula. Este é o terceiro príncipe de Kyus. Este é simplesmente o pior dos pesadelos. O terceiro príncipe de Kyus, sussurrou o jovem em seu ouvido, olhando para suas duas mãos. Um arrepio percorreu seus braços. Ele perguntou novamente em voz baixa. Kyus? Uma vaga lembrança flutuava em sua mente como se de um sonho. Fogo, fumaça, flechas cravadas no chão e na... Distante havia um grupo de homens, mas ele não conseguia distinguir seus rostos. Essas pessoas, ele olhou para sua mão novamente e perguntou o que aconteceu. As duas empregadas confusas continuaram paradas na frente dele e então ele não suportou mais, pulou abruptamente da cama e gritou. Ah, que dia é hoje? A garota gaguejou surpresa, mas então respondeu. Que dia? O 28 de abril, que ano? 522 príncipe, há algo errado, perguntou o servo assustado. Não pode ser, sussurrou surpreso. Ele se sentou na cama novamente. Isso são 10 anos, a última guerra, a guerra começou por causa do eixo do tempo. Apenas uma vez um objeto estranho com o poder de retroceder no tempo apareceu de repente no Palácio Real de Sisha. Rumores se espalharam rapidamente. O governante do continente de Kyus também desejava obter o eixo do tempo. Na longa mesa, uma discussão se iniciou, as pessoas estavam falando em tons elevados. Quero dizer, Kyus exigiu o acesso ao tempo, isso é um absurdo. Kyus é uma nação poderosa, mas o eixo claramente nos pertence. Nunca devemos dar um objeto tão perigoso para um país inimigo. Recusamos imediatamente então Kyus começou uma guerra, como se estivesse esperando por uma desculpa. O rei com lágrimas nos olhos implorou, Birin, não ouse. Ele segurou sua mão e lágrimas cobriram seus olhos. Todos que foram para a guerra morreram. Eu não posso perder você também. O rei continuou a segurar sua mão firmemente. Naquele dia, meu irmão mais velho, Chase, deve ter testemunhado minha morte. Não, Burin, se eu pudesse voltar atrás no tempo para aquele terrível evento agora, pare, o jovem afastou todos esses pensamentos de si. Ele se sentou na cama. Não pode ser, o jovem jogou fora seu cobertor e pulou da cama. Príncipe, onde você está indo? A empregada gritou espantada. Ele esticou os braços para frente e abriu as portas para a varanda. Um pensamento surgiu em sua cabeça, e se Chase usasse o eixo do tempo para voltar no tempo? O sol estava brilhando intensamente do lado de fora da janela, havia uma fonte em forma de dragão no meio do lago. E se ele me desse uma última chance de evitar, ele me deu uma última chance de evitar a destruição do meu país, Srisha, e a luz vermelha piscou em seus olhos, não muito recuperado de um luto tão estranho. A criada, reunindo sua coragem, disse, Príncipe, percebi que é difícil para você participar do café da manhã geral, mas não podemos esperar mais. Muito bem, disse o príncipe, virando-se para os servos, com um olhar calmo e pacífico no rosto. Peço desculpas por mantê-los esperando. Começarei a fazer os preparativos para partir imediatamente, se necessário para o melhor resultado. Eu definitivamente sobreviverei como príncipe Kyus, havia um brilho de esperança em seus olhos. Kolian, o terceiro príncipe, está pronto para começar a refeição, e as enormes portas de ouro se abriram. No meio do grande salão havia uma longa mesa posta com vários pratos. Ao longo da mesa estavam os servos, e o terceiro príncipe de Kyus entrou no salão. Peço desculpas, Alteza, eu deveria ter me apressado. Não pensei que o príncipe Randall viria cedo. Um jovem bonito estava sentado à mesa, ao redor de seu pescoço reluzia um dragão dourado com uma grande pedra azul. Este era Randall S. Kyus, o primeiro príncipe. Os três príncipes de Kyus eram meio-irmãos, o sangue do sagrado império de Texel fluía nas veias do primeiro. Por decreto real, um café da manhã conjunto era preparado todas as manhãs para os três príncipes, mas de acordo com as memórias em minha cabeça, ele sempre se atrasava. Peço desculpas por chegar tarde, disse Kolian Kyus, fazendo uma leve reverência. O primeiro príncipe sempre tratava Kolian como se ele não existisse. Não posso acreditar que ele me ignorou tão descaradamente. Sinto-me como se não fosse nada, pensou Kolian consigo mesmo enquanto tomava seu lugar à mesa. Ele bebeu seu chá em silêncio e pensou no fato de que só ele não estava aqui.
Entretanto, naquele momento, alguém entrou no salão. Ele estava usando pantufas de casa, e o segundo príncipe se preparava para começar sua refeição. No colar de seu paletó verde, joia de ouro também brilhava, mas a pedra não era azul, mas sim verde. Ele tomou assento à mesa, e todos o encararam pasmos, sem desviar os olhos dele. Havia espanto no rosto de Callan. Que diabos é essa bobagem? Pensou. O segundo príncipe estava completamente fora da etiqueta. Sua camisa branca estava desabotoada, expondo seu torso poderoso. O paletó não estava usado, apenas jogado sobre os ombros. Que tipo de príncipe real poderia andar assim? Ele realmente é aquele rei louco Clunch. Na mente de Callan, uma memória de PLCH surgiu ao fundo das chamas. A criada rapidamente serviu chá para o segundo príncipe de Kios. Julgando pela sua roupa, ele já fora louco no passado. Sorrindo, o príncipe mais novo olhou furtivamente para a reação do primeiro príncipe, Randall. Se me lembro corretamente, o primeiro príncipe não pode entrar em conflito com o segundo. Randall ficou em silêncio, sem levantar o olhar. A atual rainha, Carissa, é a mãe biológica de Plancha, e ninguém no Palácio Real se atreve a questionar sua autoridade. Kalin levou a xícara aos lábios enquanto pensamentos continuavam a se aglomerar em sua mente. A simples ideia de ter que sobreviver neste lugar o irritava. Tirando a xícara dos lábios, ele disse, com um tom não muito amigável. Neste ponto, Plancha olhou irritado para ele, em um tom desprezível. Disse, não tem um pingo de educação. Você é uma cópia completa de sua mãe. Que encerrou os dentes dolorosamente. Como ele queria pular em Plancha e despedaçá-lo com as próprias mãos. Com uma mão trêmula, lutando para não derramar o chá, ele colocou a xícara na mesa. É preciso ter paciência. Não posso deixar escapar a chance que meu irmão mais velho Chase me deu, mas também não posso ajudar. Sentindo um nó na garganta, PLCH correu até Cyrus, o homem que transformou meu país em ruínas. Eu quero cortar a garganta dele agora mesmo. Collier encarou PLCH sem desviar o olhar, seu olhar falava melhor do que qualquer palavra. Eu quero cortar a garganta daquele bastardo que destruiu minha pátria agora mesmo. O segundo príncipe de Kiris não suportava aquele olhar, ele pulou da cadeira e jogou sua xícara no chão. Como ousa me olhar assim? Exclamou. Furiosamente, no momento em que parecia que os dois príncipes se lançariam um ao outro, a voz calma mas confiante de Randall soou. Isso é o suficiente. E ele colocou sua xícara na mesa com um estrondo. PLCH desviou o olhar para o irmão, o primeiro príncipe do reino de Kios, mas este não o olhou. Então, ele olhou para Collier novamente, mas os olhos vermelhos de seu irmão já estavam olhando além dele. Plank passou uma mão nervosa pelo cabelo branco como a neve, virou-se bruscamente para o lado fazendo com que a pesada cadeira caísse no chão com estrondo. Estou indo, ele disse secamente, seu apetite havia desaparecido por causa daqueles olhos vermelhos sangue horríveis, e ele saiu da sala. Depois que Plank deixou o salão, Randall se aproximou de Collier. Assuma-se, observe seu comportamento, disse ao irmão. O aniversário de Sua Majestade, o rei, está chegando. Você quer fazer uma confusão na véspera de um evento tão importante? O príncipe mais jovem sorriu para o comentário de seu irmão mais velho. Ele está tentando dizer que a culpa é minha, pensou Collier para si mesmo, e seu olhar parou na xícara quebrada no chão. Não foi nada, ele respondeu, limpando as botas do príncipe. Derramei chá, pelo menos tem um servo leal cuidando de mim como se fosse seu próprio dono, apesar de seu tratamento desprezível diário para comigo, pensou, olhando para o servo Ian. Obrigado pelo seu trabalho, príncipe Collier Rose, e deu um tapinha no ombro dele. Ian arregalou os olhos em surpresa para seu senhor. Normalmente, o príncipe chamejante só choraria, mas ele está sorrindo, pensou o servo olhando para cima. A primeira rainha de Kios, a dragão cesaniana, tinha cabelos da cor do céu noturno e olhos como fogo sagrado. Collier foi o único príncipe a herdar suas características, mas sua força era miserável. Ele era considerado o mais fraco entre os 3 príncipes do reino. Sempre tentava esconder seus olhos vermelhos, para isso ele deixava franjas longas sob as quais escondia seu olhar, já que PLCH os detestava. A razão para essa paranoia era o príncipe PLCH, ele sempre dizia olhos vermelhos sangue repugnantes. Me sinto um pouco mal por isso, porque é como se eu estivesse bisbilhotando as memórias de outra pessoa, pensou o príncipe de Sexia em seu novo corpo, mas sempre escondendo seus olhos por medo de PLCH, e disse em voz alta, que idiota. E nesse momento foi ouvido por seu fiel servo. O que foi? Você queria alguma coisa? Perguntou Ian. Não,
Vamos voltar, disse Colian. Sua Alteza está agindo de forma estranha hoje. Não leu um romance sobre cavaleiros ontem à noite? Jean não se acalmou. O terceiro príncipe tinha raízes camponesas, ele tinha muito medo e não tinha apoio na corte, era fraco moralmente e não podia se defender. Esta é a situação atual de Colian, antes da cerimônia de maioridade. Espere, o príncipe parou abruptamente e perguntou a Ian, quantos anos tenho agora? Você fará 15 anos em 4 meses, Sua Alteza. Colian foi assassinado, ele tentou envenenar a rainha Célia e falhou, então se enforcou com medo de punição. Foi isso que o público foi informado, mas ninguém acreditou que fosse verdade. Alguém está vindo atrás de mim em breve. Isso é terceiro príncipe de Kios sabia com certeza que as portas de seu quarto se abriram e os servos liderados por Ian entraram apressadamente. Por favor, acalme-se, eles gritaram correndo atrás dele até a sacada. O príncipe de Secreia refletiu, ainda resta cerca de 1 ou 2 meses até a morte de Callan. Ainda não se sabe o que aconteceu com meu verdadeiro corpo, o corpo de Bin. Tudo o que tenho a fazer é esperar. A voz do servo tirou de seus pensamentos. Se você cair, ouviu Jean dizer, o príncipe ordenou. O servo de olhos azuis perguntou surpreso, tesouras? Um momento depois, Colin foi trazido um par de tesouras em uma almofada de seda vermelha. Ele estendeu a mão e as pegou com seus finos e graciosos dedos. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Eminência, por que você precisa delas? Ian perguntou incrédulo. Para mudar algo, Colian disse com o mesmo sorriso. Se há um futuro predeterminado, eu simplesmente o mudarei. E ele levou as tesouras até seus cabelos. No mesmo momento, os gritos aterrorizados dos servos foram ouvidos em seu quarto. Sua Alteza, o que está fazendo? O príncipe PLCH ficará furioso. Não posso viver como um idiota para sempre porque ele me odeia. Não posso. Está tudo bem, não há necessidade de se preocupar, disse o príncipe, virando-se para encarar todos. Um jovem confiante olhou para os servos, seus olhos não mais escondidos sob uma mecha de cabelo. Vou descobrir completamente, ele acrescentou. Você está louco, foi tudo que PLCH conseguiu dizer ao ver o novo penteado de Callan. Horror estava estampado no rosto do leal servo do terceiro príncipe do reino de Kios. É isso que você quis dizer ao dizer que vai descobrir tudo, pensou Ian. Calian sentou-se à mesa, seu servo leal de pé atrás dele. Do outro lado, estava o príncipe PLCH, furioso. Depois de se acalmar um pouco, ele se sentou à mesa e se virou para Colian, com os olhos injetados de sangue, mas o terceiro príncipe o interrompeu. Colian, ele disse despreocupadamente, olhando com seus rubis abertos. Olhos vermelhos, ele disse mais uma vez, meu nome é Colian, irmão PLCH, sim, devo chamá-lo assim, tentou dizer o segundo príncipe em um tom calmo, mas o nervoso bater de seus dedos na mesa denunciou sua irritação pelo nome PLCH rugido. Ele pulou bruscamente da mesa com uma faca na mão e a lançou violentamente através da mesa onde Callan estava sentado. Os servos de ambos os lados da mesa gritaram de surpresa, o fiel Ian congelou no lugar, incapaz até mesmo de mover a lâmina. A faca estava se aproximando rapidamente de Colian, mas ele reagiu no último momento e pegou a faca com a mão. Ninguém esperava uma reação tão rápida do jovem príncipe. Colian continuou sentado calmamente em sua cadeira, o sangue escorrendo por sua palma. Vossa Alteza, seu braço, você tem uma ferida séria, vieram as vozes assustadas dos servos. Oh meu Deus, minha mão escorregou, disse PLCH lentamente, abaixando-se em sua cadeira. Minha querida Callan está machucada, acrescentou com um sorriso de deboche, olhando para a mão ensanguentada de seu irmão. Estou bem, irmão Plum, disse o jovem príncipe calmamente, levantando-se de sua cadeira e indo até seu irmão, colocando a faca ensanguentada na frente dele. Aconteça o que acontecer, Colian disse. PLCH observou seu irmão mais novo com surpresa. Ele não esperava tanta confiança e calma. Era como se Colian tivesse sido trocado por outro. Exteriormente, era ele, mas seu comportamento era completamente diferente. O terceiro príncipe de Kios sentou-se em uma grande cadeira acolchoada, bandagens, ungüentos e tesouras espalhados sobre a mesa à sua frente. Vossa Alteza, eu acho que deveríamos chamar um curandeiro. Ian não se acalmou. Não, o príncipe o interrompeu. É apenas um corte, ele tranquilizou o servo, mostrando-lhe sua mão enfaixada. Mas, Vossa Alteza, o servo não conseguia se acalmar, como se sentisse culpado. Ian, por favor, pare. Por que você não desviou então? Colian perguntou a seu servo.
Era uma pergunta que o assombrava. Toda manhã eu sabia que a faca vinha em sua direção. O que você teria feito se eu não tivesse agarrado? E o príncipe olhou Ian nos olhos. Você poderia ter desviado, e ele lembrou o momento em que PLCH lançou a faca, mas se eu tivesse feito isso, ele poderia ter usado como desculpa para te machucar, Alteza, e como resultado estou sangrando e meu coração está acelerado. Talvez eu me acalme se lavar o rosto, então não deixe ninguém entrar, disse o príncipe entrando no banheiro. Espere. Alteza, eu vou te ajudar, pulou o servo. Eu farei sozinho, e nem pense em chamar um curandeiro enquanto eu estiver fora, ordenou Colian severamente. O príncipe espiou de trás da cortina, e Ian estava ao lado da mesa com lágrimas nos olhos e sussurrou, bem, por que não posso chamar um curandeiro? Eu estava inconscientemente pronto para usar minha aura em resposta ao ataque de Plum Plum, pensou o jovem príncipe. No entanto, de repente sentiu uma dor no coração, ele lembrou, e Colian passou a mão pelo peito onde havia sentido a dor repentina de manhã, sob o medalhão. Ok, preciso recriar essa situação e verificar o estado do corpo que estou, o corpo de Callan. Ele começou a voltar lentamente para esse estado, recriando em sua mente todos os detalhes do incidente desta manhã. O que? Exclamou Cian, sentindo a dor no peito novamente. Sinto 3 círculos mágicos ao redor do meu coração. Colian, você era um mago! Exclamou o príncipe, surpreso. Tinham-se passado 3 dias desde a manhã em que Colin recebeu o ferimento. Ian veio examiná-lo. Seu ferimento ainda está na mesma condição, o que devemos fazer? Gritou ele, com medo. Eu disse que está tudo bem, respondeu calmamente o príncipe. Lágrimas escorriam pelas bochechas do servo, mas suas lamentações foram interrompidas por um homem idoso com um grande bigode cinza que se aproximou deles. Alteza, os preparativos estão completos, disse ele. Era Shedon Slack. Costureiro Kim, prazer em conhecê-lo. Sou o alfaiate real, mas seu discurso foi interrompido pela surpresa. Há algo errado? Perguntou o príncipe. Peço desculpas, não foi minha intenção. Começou a gaguejar Freya, o alfaiate. Slack o interrompeu abruptamente. Colin exalou pesadamente, já cansado desse tipo de reação. Após seu corte de cabelo, mais de uma vez ele notou olhares surpresos ao redor. Colin, que havia sofrido por muito tempo por causa da semelhança com uma mãe que ele nunca conheceu, começou a odiar olhar para o próprio rosto, a ponto de se livrar de todos os espelhos em seu quarto. Reunindo-se, ele respondeu, está tudo bem, eu sei que me pareço com Freya. Faço o que tinha que fazer, deixe-me tirar suas medidas, disse o alfaiate real num tom de desculpas. Vossa Alteza, você precisa comer mais, estou preocupado com o quão pequeno você está, disse o príncipe ameaçadoramente. Seus olhos vermelhos encaravam Shedon Slack sem se moverem. Entendo, sussurrou o alfaiate, temeroso. Cian caminhou até o espelho alto e olhou para seu reflexo. Os outros vão ficar preocupados, pensou. A família real de Kyus são os herdeiros dos dragões, mais especificamente, são herdeiros de 2 dos 8 heróis que selaram o deus maligno. Os nomes desses heróis são Aka e Cesaniano, da CYS. O poder de cura e a habilidade mágica foram transmitidos à linha direta dos descendentes reais, chamados de bênção CYS Falian. Em outras palavras, a ferida de Callan deveria ter cicatrizado há muito tempo, mas ainda está lá, e cada vez que uso mana, sinto uma dor no coração, continuou o alfaiate tomando as medidas do príncipe. Ele pensava no fato de que, desse jeito, ele não seria mais capaz de usar aura ou magia, e então simplesmente morreria pelas mãos de um assassino, incapaz de se defender. Há alguém que tenha conhecimento de mana, continuou o príncipe a pensar consigo mesmo. Eu preparei túnicas que serão perfeitas para ir à festa de aniversário do rei, interrompeu Slack seus pensamentos. Ah, é verdade, o aniversário de sua majestade. Tinha me esquecido completamente. Nesse caso, ele estará lá também, o grande mago Ilon Manil. Preciso conhecê-lo. Ilon Manil, um dos 3 ou 4 magos que alcançaram o 7º círculo e um ídolo para todos os magos. No passado, ele foi convidado para a festa de aniversário do rei e visitou Kyus. A história de como ele foi até o estado vizinho, Secreia, por causa de um incidente, se espalhou. Ilon Manil, que não pôde comparecer à celebração, tornou-se um grande mago do 8º círculo uma década depois, sendo o único no continente a provar suas habilidades. Não há melhor especialista em assuntos de mana do que ele, pensou Colian, sentado sozinho em uma sala vazia. Ele certamente será capaz de ajudar a resolver o problema com este corpo, embora eu não saiba que tipo de incidente ocorreu, pensou, olhando pela janela.
Mas KY sempre teve um ponto fraco pelos magos, então me pergunto se ele concordará com minha proposta. Do lado de fora da janela, o príncipe tinha uma visão perfeita da corte real, onde guerreiros podiam ser vistos por toda a parte. A razão pela qual há tantos cavaleiros andando pelo reino de Kyus é por causa da influência da família materna de Pla, a família Brain. Preciso do poder dos magos, mesmo que seja apenas para limitar o poder de Brizen. Se eu conseguir trazer Ilon para o meu lado, talvez eu consiga impedir a guerra que PLCH começará. Mas antes disso, e o príncipe Colian olhou para os servos que estavam discutindo algo com muita paixão. Absolutamente ninguém estava prestando atenção nele. Ian segurava os planos em suas mãos e os examinava cuidadosamente. As fitas não estão muito pequenas? Prefiro fitas maiores, como este exemplo, disse o servo. Precisamos adicionar mais renda, estou certo? Perguntou o alfaiate real. Precisamos. Para resolver isso, Colan pensou e se aproximou deles com determinação, sem fitas ou frufrus, como disse o príncipe em voz de comando. Como você espera que eu pareça com rendas e o que são esses sinos? Quem você está tentando me fazer parecer? Colan jogou todas as joias no chão do lado de fora da janela. O sol de verão estava brilhando. Não muito longe do palácio, havia uma árvore com um rouxinol cantando em seus galhos. No quarto, meio deitado na cama, o terceiro príncipe de Kyus estava tomando chá e pensando em como estava começando a se acostumar com esse tipo de vida. Minha mão está praticamente curada. Ele olhou para a palma e Bloom tem me ignorado descaradamente desde aquele incidente, o que é ainda melhor. Você tem uma aula de escrita de manhã e um jantar com a rainha e o Visconde Bren à tarde, disse Ian, pegando a xícara do príncipe. Com o Visconde Bren? Interveio o príncipe. Sim, suponho que seja por causa do aniversário iminente do rei, disse o servo de olhos azuis, e o príncipe levantou-se da cama. Teria que enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. Dentro de si, Colli disse tristemente, Vossa Alteza, você vai treinar sua resistência hoje também? Perguntou Ian com preocupação na voz, enquanto a empregada abotoava a camisa do príncipe. Colan riu alegremente, é apenas uma corrida em frente ao lago do palácio, não há necessidade de se preocupar. O que poderia acontecer? Disse Colan, vestindo seu casaco. Ele não entendia a preocupação de seus servos. Preocupado, ele ouviu a respiração pesada do príncipe e o barulho dos passos sobre o caminho de paralelepípedos. Colian parou junto a um velho carvalho. O suor escorria pelo seu rosto, ele respirava com dificuldade. Vou morrer, sussurrou. Vossa Alteza, uma garota se aproximou dele, vestida com uma camisa, calças pretas e botas até os joelhos. Você está bem? Perguntou a moça preocupada, parando ao lado do príncipe. Era Marilyn Fiat, a criada de Callan. A segunda filha do comandante do Esquadrão de Defesa Externa. Você correu 4 voltas e meia no primeiro dia, 4 no terceiro. E hoje pediu apenas 3, respondeu o príncipe, lutando para recuperar o fôlego. O que está acontecendo comigo? Estou treinando, mas minha resistência está diminuindo. Isso é um problema. Se está com dificuldade, não quer chamar um curandeiro? Perguntou Marilyn. Não, estou bem, respondeu o príncipe, apoiado na árvore. Ele sabia que chamar um curandeiro seria perigoso. Se eu chamar um curandeiro, os círculos de mana serão detectados imediatamente, pensou o príncipe, pressionando a mão contra o peito. Ian nem mesmo sabe que Colian é um mago, e esta criada é uma das pessoas mais próximas do príncipe. Não podia arriscar esse segredo. Está tudo bem, minha resistência está baixa. O que um curandeiro pode fazer para ajudar? Disse o jovem, mas a garota ainda estava agitada. Vossa Alteza, eu disse que está tudo bem. As coisas vão melhorar com o tempo, tentou tranquilizá-la Colian. Ele tentou rir. Gritos e o tilintar de armas os alcançaram. Não olhe para trás, mantenha seus olhos na espada, disse ele, virando-se na direção do barulho. Parecia que os cavaleiros já haviam começado seu treinamento. O tilintar de espadas, gritos e o pesado passo dos guerreiros em armaduras de ferro podiam ser ouvidos ao redor. Não olhe. Tire os olhos da lâmina, ei você! Se isso fosse um campo de batalha, você já estaria morto. Um guerreiro de manto vermelho ficou entre os cavaleiros e deu ordens. Não hesite e vá até o fim. O guerreiro continuou a dar ordens. Isso traz lembranças dos velhos tempos, disse Colian com um sorriso. Vossa Alteza, este é o campo de treinamento do núcleo noturno FAB, disse Marilyn Fiat. Sim, eu sei, respondeu o príncipe. Estava apenas observando por interesse, realmente, sem segurar uma espada, perguntou a garota, incrédula. Por que não?
Eu estava apenas curioso, respondeu o príncipe. Vossa Alteza, você não sabe que tipo de núcleo noturno é este? Interrompeu Merlin. Eles não perceberam que estavam sendo ouvidos. Claro que sei, continuou o príncipe. Este é o núcleo noturno real, para ser mais preciso, o núcleo noturno da família Brain, que mantém o poder do rei sob controle. Quem é você? Interrompeu o diálogo uma voz masculina áspera. Merlin pulou de surpresa, e Sua Alteza se virou para o falante. Se não tem negócios aqui, por favor, saia, disse o comandante do núcleo noturno, Fabel, parado diante deles, franzindo a testa. Ele continuou falando ainda mais alto. Meus cavaleiros estão perturbados com sua observação e não podem se concentrar no treinamento. O barulho de espadas e pisadas cessou. Todos os cavaleiros olharam para os convidados não convidados. O silêncio pairou no ar, sendo repentinamente interrompido pela empregada do príncipe. Mostre respeito. Este é o terceiro príncipe Colian, ela gritou alto. O quê? Sério? Então você é o príncipe Colian, disse Fabel, coçando a barba com um dedo enguantado de metal. Quase o confundi, acrescentou em um tom displicente. Com uma toupeira assistindo do lado, disse ele, e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. O príncipe Colian olhou para o comandante do núcleo noturno em silêncio,